Rio Grande do Sul terá amanhã a primeira visita deste mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai passar por Porto Alegre e por Viamão. Em Porto Alegre, vai fazer uma visita ao Hospital de Clínicas, as novas instalações, a ampliação do Hospital de Clínicas. Vai ter também um almoço com o governador Eduardo Leite e ex-governadores. E antes, ainda no final da manhã, estará em Viamão para a entrega de casas, são quase 500 casas, 446, do programa Minha Casa Minha Vida. E você pode assistir a partir de agora a entrevista também em GZH, estamos lá no site, no aplicativo e no YouTube de GZH, recebemos no programa presidente Lula, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leandro. Seja bem-vindo, presidente, ao Rio Grande do Sul amanhã. Temos vários assuntos aqui para tratar, deixa eu começar com os investimentos para o Rio Grande do Sul. O senhor fará amanhã algum anúncio? Olha, nós estamos trabalhando, Leandro, as propostas que nós recebemos dos governadores, porque eu não sei se você se lembra, logo que depois que eu tomei posse, nós fizemos uma reunião com os 27 governadores para que cada governador pudesse entregar aquelas que são as obras consideradas prioritárias para o Estado. Nós temos no Rio Grande do Sul possivelmente quase 5 bilhões e 700 milhões de reais de rodovias e de pontes, e nós temos mais 2 bilhões de iniciativa privada, que é uma previsão de investimento que nós queremos fazer nesses próximos anos no estado do Rio Grande do Sul. Além da questão da educação, além da questão da saúde, além das outras questões com a agricultura, ou seja, nós vamos fazer muito investimento, porque, na minha teoria política, Leandro, não é possível um presidente da República governar sem estar intimamente ligado à administração do governo do Estado, porque é importante que os entes federados trabalhem junto, se articulem, trabalhem em harmonia, e nós vamos tratar todos os estados com o maior carinho, porque se o estado vai bem, o Brasil vai bem. Se o estado vai mal, o Brasil vai mal. Então nós queremos que o estado e que as cidades estejam bem, para que o Brasil também esteja bem. O Rio Grande do Sul, como outros estados, presidente, tem obras importantes que estão em andamento há muito tempo, atrasadas. Uma delas, aqui no Rio Grande do Sul, é a duplicação da BR-116, do trecho sul, que vai de Guaíba a Pelotas. A última previsão divulgada pelo governo federal agora é de conclusão no ano que vem. E tem uma outra sem previsão, que é a segunda ponte, ou a nova ponte do Guaíba. O senhor acompanhou, ela começou a ser construída ainda no governo Dilma, passou pelo governo Temer, foi inaugurada, mas ainda sem total conclusão no governo de Jair Bolsonaro. E envolve, o principal entrave que envolve as alças para acesso à cidade de Porto Alegre dessa nova ponte, envolve a remoção de famílias. Pelo último levantamento, são quase 700 famílias que precisam ser removidas de 3 vilas do bairro Navegantes. E o governo anterior colocava no plano de concessão de rodovias do Rio Grande do Sul a resolução desse problema, deixaria com a iniciativa privada. O senhor vai passar por esse trecho, pretende conversar sobre esse assunto quando estiver em Porto Alegre, porque é uma demanda muito importante para a cidade, para a região. O governo federal vai assumir a responsabilidade por esse ressarcimento das famílias, ou vai deixar mesmo num plano de concessão futuro? Leandro, tem duas coisas importantes. Primeiro, é que quando nós tomamos posse em janeiro de 2023, a gente descobriu no Brasil, durante o processo de transição, que nós tínhamos 14 mil obras paradas nesse país, dentre os quais 4 mil só na área da educação. A nossa ideia é a gente retomar todas essas obras. Só para você ter ideia do que está acontecendo, nós vamos investir em infraestrutura esse ano, mais do que tudo que foi investido nos 4 anos do governo passado. Mais. Isso porque na PEC da transição a gente colocou bastante dinheiro para a área de transporte e nós vamos investir. Nos 4 anos passados se investiram 21 bilhões. Esse ano nós vamos investir 23 bilhões de reais. E nós vamos retomar todas as obras que estavam paradas, obras ainda do meu governo, obras do governo Dilma, obras que foram paralisadas, sobretudo quase 180 mil casas que estão paralisadas. Ou seja, todas essas obras serão retomadas, todas, sem distinção. Nós não deixaremos nenhuma obra se retomar, porque é preciso acabar com essa história do Brasil continuar sendo um canteiro de obras paralisadas. Se a gente quiser fazer a economia crescer, se a gente quiser gerar emprego, a gente vai ter que fazer investimento e nós vamos fazer.
Vamos fazer muito, e é por isso que nós vamos lançar agora, no mês de julho, um novo programa de infraestrutura nesse país, em que a gente vai fazer uma combinação daquilo que é a capacidade de investimento do orçamento, aquilo que é a capacidade de financiamento dos bancos públicos e aquilo que é possível de fazer PPP. Nós queremos transformar esse país num canteiro de obras, como nós fizemos no PAC 1 e no PAC 2, e agora no PAC 3 a gente vai outra vez retomar todas as obras que estão paralisadas. Com relação à questão das famílias, eu não tenho mais informações, mas eu espero que amanhã, estando em Porto Alegre, alguém possa juntar uma comissão dos moradores para conversar, porque o governo pode não ser responsável por tudo, mas o governo certamente não faltará a prefeitura ou o Estado estabelecer uma negociação para que a gente resolva a situação dessas quase 700 famílias e não deixem eles na rua. Isso nós vamos cuidar com muito carinho, porque nós não fomos eleitos para governar, nós fomos eleitos para cuidar do povo. E, portanto, vamos cuidar desse povo com muito carinho. Presidente, falar sobre política monetária, o juro é o assunto mais importante da economia hoje no país e o senhor tem criticado muito que o juro não está sendo cortado pelo Banco Central, tem criticado muito o presidente Roberto Campos Neto, mas ao mesmo tempo também elogia e lembra de Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no seu governo. Porém, Meirelles, por sua vez, tem elogiado a postura do Banco Central na condução da taxa de juros Selic. Quem está certo nisso, presidente? Como o senhor acha que deve ser conduzida a política monetária agora? Eu não vou dizer quem que está certo. Deixa eu lhe falar uma coisa, Jane. O Senado, quando aprovou a autonomia do Banco Central, ele estabeleceu alguns critérios para que o Banco Central seja autônomo. Um deles é cuidar da inflação. Outro é cuidar do crescimento e cuidar do emprego. E ele, até agora, tem cuidado pouco, porque ele estabeleceu uma meta que, pelo fato dele não atingir, ele aumentou o juro de forma exagerada. Não existe hoje nenhuma explicação econômica, sociológica, filosófica, do que você quiser pensar, para que a taxa de juros esteja a 13,75, porque nós não temos inflação de demanda. Se aumentava o juro quando você tinha uma demanda crescendo, que precisava reduzir a demanda. E o Meirelles cansou de fazer isso. Então, eu acho que é um equívoco. Não tem um setor da economia, a não ser o setor financeiro, não tem um setor da economia, seja das grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, pequenos varejistas, grandes varejistas, ou seja, todo mundo contra esse absurdo dessa taxa de juros, que ninguém pode captar dinheiro para investir a 14%, 15%, 16% de juros. As pessoas vão quebrar. Então, é preciso reduzir a taxa de juros para que ela fique compatível, inclusive, à inflação. Para a inflação em 12 meses está menos que 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Não existe explicação. Então, eu tenho dito o seguinte, o Senado tem responsabilidade, porque foi o Senado que indicou e elegeu, aceitou a indicação do ex-presidente e indicou o presidente do Banco Central. Quando era o presidente que indicava, o presidente tirava ou colocava. Eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso tirou uns 2 ou 3 presidentes do Banco Central. Outros presidentes tiravam. Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? Então, essa é a questão. E não é o Lula, não é o presidente, é o povo brasileiro, são os sindicatos, os empresários da indústria, do comércio, do turismo, do varejo. Ninguém, inclusive os agricultores do Brasil inteiro, são contra essa taxa de juros. Então, esse cidadão vai ter que pensar e o Senado vai ter que saber como lida com ele. Mas, presidente, Meirelles mesmo, né, que foi ser o presidente do Banco Central, e o senhor elogia o trabalho dele, Meirelles diz que a atual política monetária está sendo conduzida da forma correta. O Meirelles diz o que quiser, ele é livre. Ele tem 70 anos de idade, ele pode dizer o que ele quiser, achar o que ele quiser. No tempo que ele era meu ministro, ele sabe qual era a discussão que a gente fazia. Ele sabe que cada vez que ele aumentava 0,5% na taxa de juros, eu baixava 0,5% na TJLP para que o BNDES tivesse dinheiro para investir no setor produtivo. Ele sabe disso.
E ele sabe que no nosso governo, quando nós pegamos o governo em 2003, a taxa de juros estava 26%. Nós reduzimos a 10%, com a economia crescendo a 7,5% em 2010 e o varejo crescendo acima de 13%. Então é o seguinte, se num país como o Brasil, você tiver uma inflação de 4% e a economia estiver crescendo 4% a 5%, as pessoas podem guardar dinheiro embaixo do colchão. Eu vivi nesse país, Giane. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, vivi nesse país com inflação de 80% ao mês. Eu sei o que é receber o salário no final do mês e ter que correr para a porta de um atacadista para comprar tudo que é coisa não perecível para levar para casa. Comprava papel higiênico que passa um mês sem usar, mas comprava para poder, sabe, o dinheiro não perder valor. Então agora o Brasil precisa crescer. Para que o Brasil precisa crescer, precisa ter crédito. Crédito para o setor privado, crédito para os estados, crédito para o município. Sabe, é isso que nós vamos voltar a fazer. O BNDES vai voltar a ser um banco de investimento, o BNB vai voltar a ser um banco de investimento, a Caixa Econômica vai voltar a ser um banco de investimento, o Banco do Brasil. O dinheiro tem que circular para a economia crescer. Você não pode dizer que é um país capitalista sem capital. O capital circulando na mão de meia dúzia de pessoas, o dinheiro tem que funcionar e girar na mão de muitos milhões de brasileiros para que a economia possa crescer. É isso que esse cidadão do Banco Central tem que entender. O dinheiro tem que circular. E para o dinheiro circular, o juro tem que ser baixo. As pessoas têm que poder tomar dinheiro emprestado e assumir o compromisso de pagar. É isso que nós queremos no Brasil, nada mais do que isso. Se esse cidadão cumprir com as suas funções, tais quais foram aprovadas pelo Senado, ótimo. Eu pouco me preocupo que seja autônomo no Banco Central. O que eu quero é que ele funcione. E ao cuidar de política monetária, lembre-se que mais importante do que a política monetária são 213 milhões de brasileiros. Aliás, a gente tinha 215, o último dado do IBGE caiu para 203, eu não sei se está certo o IBGE, não sei se diminuiu. O dado concreto é que nós perdemos, sabe, no censo, 10 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas. Mas, de qualquer forma, esse cidadão tem que pensar nisso. Esse país era o país mais respeitado do mundo, era o povo mais alegre, era o povo com mais esperança. Esse país caiu no entristecimento. Então, é esse país que nós queremos levantar. E para levantar tem que ter dinheiro para investimento. E para ter dinheiro para investimento tem que ter juro barato. E para ter juro barato, o Banco Central precisa assumir aquilo que está na lei que aprovou a sua autonomia. Presidente, bom dia. Outra discussão importante na economia é a mudança no horizonte das metas de inflação. Hoje tem reunião do CNME, o Conselho Monetário Nacional. O ministro Fernando Haddad confirmou que o tema vai ser debatido. O senhor defende uma mudança nesse horizonte de metas? Qual a sua opinião sobre o sistema adotado hoje e as propostas que estão na mesa? Matheus, você percebe que não é prudente eu estar dando uma entrevista 20 para as 9 e falar da atuação do Conselho Monetário no dia que eles vão se reunir. Ou seja, eu não quero influir na decisão do Conselho Monetário Nacional. Ele sabe o que fazer, sabe como tem que decidir. Eu fui presidente e participei de muitas decisões dessas. E eu lembro que em 2005 as pessoas queriam reduzir a meta da inflação para 3%. E nós discutimos de não reduzir para 3%, porque senão ficava muito difícil a gente alcançar, sabe, o cumprimento da meta. É por isso que a gente aprovou no meu governo 4,5% com a banda para mais 2 e para menos 2, e era o que o Brasil precisava naquela época. Eu não sei qual é a decisão do Conselho Monetário, eles vão tomar a decisão. O que eu acho, que eu penso agora como cidadão brasileiro, é que o Brasil não precisa ter uma meta de inflação tão rígida, sabe, como estão querendo impor agora, sem alcançar. Sabe, a gente tem que ter uma meta que a gente alcança. Alcançou aquela meta, a gente pode reduzir e fazer mais um degrau, descer mais um degrau. Alcançou aquele outro degrau, desce mais um degrau. É para isso que a política monetária tem que ser móvel. Ela não tem que ser fixa e eterna. Ela tem que ser sensibilidade em função da realidade da economia, das aspirações da sociedade.
sabe? É muito importante. Você está lembrado, Matheus, que no nosso governo, sabe, no governo passado, a gente financiava máquinas agrícolas a 2% ao ano. Hoje as pessoas estão financiando há muito. Tem gente financiando a 14, a 16, a 18. Não é necessário, a economia não vai para frente assim. Os poucos que têm capacidade de se endividar podem quebrar, porque amanhã podem não pagar sua dívida. Para que esse sacrifício? Em nome de quem? A serviço de quem? E para quem? Essa é a questão que está colocada nesse instante. Mas eu espero que o Haddad e a Simone tenham toda a maturidade para tomar a decisão que achar que deva tomar, e a vida segue. O que eu posso te dizer é o seguinte: esse país vai voltar a crescer, esse país vai voltar a gerar emprego, e esse país vai voltar a aumentar o salário mínimo, e esse país vai sair da fome outra vez. É isso que eu quero te dizer. Isso vai acontecer. Presidente, a retomada do crescimento no seu governo, ela se baseia bastante também, como o senhor falou no início, na retomada de obras. Eu queria que o senhor nos antecipasse aqui quando vai sair o PAC 3, ou o equivalente, eu não sei se o nome foi definido, e como esse programa vai chegar no Rio Grande do Sul. Eu ouvi de alguns ministros que pode ser o estado com maior volume de recursos nesta fase inicial. Não sei se o senhor já tem essa definição e o que pode nos antecipar sobre esse programa de infraestrutura. Eu disse agora há pouco, Matheus, que há uma previsão de que a gente tenha para investir nesses próximos anos no estado do Rio Grande do Sul o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de dinheiro do orçamento e mais 2 bilhões da iniciativa privada, porque nós queremos construir PPPs, sabe, como jamais foi feita nesse país. Nós estamos criando, o ministro Rui Costa está trabalhando nisso com a sua equipe, já está pronto, nós agora temos só que escolher o momento de anunciar o que vai começar a ser feito e quando vai começar a ser feito. Eu penso que não passará desses próximos 10 dias, porque eu estou ansioso para mostrar para o Brasil a fotografia do que nós queremos para o futuro. Nós já recuperamos todas as políticas de inclusão social que tinha dado certo nesse país e que foi desmontada. Acabamos de incluir todas as políticas, ou seja, falta apenas a questão do Luz para Todos e a questão do Água para Todos, que são programas que praticamente já estão prontos. E aí nós vamos só pensar no futuro. Aí é só trabalhar para que a gente faça aquilo que o Brasil precisa. São as estradas, são as pontes, são as ferrovias que o Brasil precisa, e isso nós queremos fazer com muita força. Inclusive, nessa questão nova da transição energética, nós vamos apresentar um grande leilão de energia eólica, de energia solar, de hidrogênio verde, ou seja, o Brasil vai se transformar num exportador de energia. Eu vim agora do G7 em Hiroshima e participei da reunião convocada pelo Macron para discutir uma nova economia, chamada economia verde. E aí, eu lá no meu discurso, eu mostrava o seguinte: de energia elétrica, o Brasil tem 87% da sua energia limpa. De energia total envolvendo combustível, o Brasil tem 87% de elétrica contra o mundo com 27%. E no conjunto da energia, o Brasil tem 50% de energia limpa contra 15% do resto do mundo. Então, o Brasil tem lições para dar ao mundo. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Nós vamos lançar um grande programa, mas um grande leilão, para que a gente possa definitivamente mostrar que se tem alguém preocupado com o planeta, somos nós. Alguém preocupado com a questão climática, somos nós. Por isso, eu acho que o programa será robusto. E a coisa mais importante, Matheus, é que ao invés da gente ficar pensando do Palácio do Planalto para o Piratini, não. Nós pedimos para que o Piratini pensasse os projetos e trouxesse para o Palácio do Planalto. Ou seja, é uma coisa que vem de baixo para cima. Porque não adianta eu inventar uma obra que eu acho que é interessante para o Rio Grande do Sul. Quem tem que ver qual é a obra importante para o Rio Grande do Sul Sim. é o governador do estado, são os prefeitos da cidade e são eles que nós precisamos atender. Presidente, bom dia. O senhor falou em fazer obras que o Brasil precisa, e eu queria fazer um link com a política externa e sobre um tema que interessa aos gaúchos, que é a relação com a Argentina. O BNDES deve financiar a exportação de produtos brasileiros para o trecho do gasoduto de Vaca Muerta, na Argentina, até a Uruguaiana, aqui no nosso estado.
Essa estratégia ela já foi questionada, ou seja, o financiamento pelo BNDES de obras em outros países como Cuba e Venezuela, porque gerou dívidas que até hoje não foram pagas. Não é um risco repetir esse tipo de iniciativa na Argentina, um país que está em crise? E quais as vantagens para os brasileiros, em especial para os gaúchos, desse gasoduto? Rodrigo, deixa aproveitar essa tua pergunta para a gente politizar um pouco a sociedade brasileira. Pelo amor de Deus, Rodrigo, quando a gente financia uma obra no exterior, a gente está exportando engenharia, a gente está exportando máquina e a gente está ganhando muito dinheiro além daquilo que a gente vai receber. Olha, é verdade que a Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela? Foram praticamente 4 anos sem relação. Eu conversei com o Maduro agora e eu falei, Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida. E ele vai acertar. Ele vai acertar, Cuba vai acertar e todos vão acertar, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil. O que é importante é que o Brasil é um país muito grande. O Brasil tem a maior população, é o país mais rico, é o país que tem mais tecnologia. Se o Brasil não ajudar os outros países, como é que vai ficar? Veja o que a China está fazendo no mundo. Veja agora o que a Índia está fazendo no mundo. Veja o que a Turquia está fazendo no mundo. Esses países estão colocando dinheiro em todos os outros continentes. E o Brasil não pode permitir que a China coloque um swap de 30 bilhões de dólares na Argentina para a Argentina comprar os produtos chineses, e o Brasil, que tinha uma balança comercial de 40 bilhões de dólares, não coloque nada e deixe os produtos brasileiros ficarem aqui na prateleira porque os argentinos estão comprando chinês. Não, isso é competitividade. E o Brasil precisa sim financiar. E não é financiar a Argentina, é financiar os empresários brasileiros, é financiar as exportações brasileiras. É preciso, Rodrigo, a gente pensar um pouco grande e a gente tentar informar corretamente a sociedade. Sabe, eu sinceramente, às vezes eu fico triste com essa visão pequena de que não pode. Pode e precisa fazer. Quando você empresta dinheiro para que seja feita uma obra em Angola ou em Moçambique, olha, você está emprestando um dinheiro que você não está utilizando aqui porque nem tem tomador emprestado, e você está vendendo produtos. Você vende as máquinas, você vende a sua engenharia, você, além do lucro, você tem o retorno do pagamento. Do dinheiro que o Brasil colocou fora, o equivalente a 10 bilhões, o Brasil já recebeu 12 bilhões. Esses dias eu li uma grande matéria no jornal Valor, mostrando que o Brasil já recebeu 12 bilhões, 2 bilhões de lucros. É assim que se faz no mundo inteiro. Sabe, só o Brasil é que não pode fazer, porque alguém critica, não, mas está dando dinheiro para Cuba, não está dando dinheiro para Cuba. O Estado não pode dar dinheiro para ninguém. O único dinheiro que pode ser dado é para o povo pobre desse país deixar de ser pobre. Mas do restante a gente financia, a gente empresta, recebe juro, recebe o principal e ainda vende muitos produtos nossos. É assim no mundo inteiro. No começo do século passado, o Canadá cansou de investir aqui no Brasil, a Inglaterra cansou de investir aqui no Brasil, as ferrovias eram feitas pelos ingleses, sabe, muitas hidrelétricas feitas pelos canadenses. Ora, é assim que o mundo faz. E é assim que o mundo está fazendo. Só o Brasil não pode ser pequeno. O Brasil precisa crescer e a América do Sul precisa crescer junto com o Brasil. O Brasil precisa crescer, mas o Uruguai precisa crescer, o Paraguai precisa crescer, a Argentina precisa crescer, a Bolívia tem que crescer, porque nós somos um mercado consumidor de quase 450 milhões de pessoas. Nós poderemos tranquilamente ter um mercado mais forte para negociar com a União Europeia. Então, o Brasil, se precisar fazer investimento, o Brasil vai fazer investimento para financiar as indústrias brasileiras e o comércio brasileiro com a Argentina. Presidente, aproveitando que o senhor citou a Venezuela e Nicolás Maduro, eu queria aproveitar a oportunidade para o senhor esclarecer por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela
ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse, ele Mas já eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Nunca, antes na história do Brasil, o povo participa tanto da elaboração das coisas como está participando agora. Até o PAA, que é o plano plurianual que nós estamos fazendo, o nosso querido Márcio Macedo e a ministra Simone estão viajando os 27 estados da nação para fazer debate sobre o próximo orçamento. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei o grupo de amigos da Venezuela, em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá. O referendo foi legítimo, a Fundação Jimmy Carter participaram, o Colin Powell, que era o secretário de Estado americano, participou, sabe? A Condoleezza participou, sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita. Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho, que não quis aceitar o resultado eleitoral. Nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro. Tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Nem todo mundo é como Lula, que perdeu do Collor, aceitou o resultado, que perdeu 2 vezes do Fernando Henrique Cardoso, aceitou o resultado, vai para casa lamber suas feridas, como diria o Brizola, e se prepara para outra luta. As pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições. O que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país. O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Você vive num país, meu caro Rodrigo, você vive num país em que o presidente da República passou até hoje criticando a seriedade das urnas eletrônicas. Então, é preciso que a gente também fique um pouco atento para a gente não ficar apenas fazendo um refrão sobre coisas que a gente, às vezes, não conhece profundamente. Nós temos um problema na Nicarágua, eu vou conversar com o presidente da Nicarágua, porque tenho relação para conversar, sabe, que eu acho que tem que resolver o problema com a igreja, mas acabou e cada país toca o seu destino. Cada país toca o seu destino. Presidente, falando de articulação política, o senhor está no 3º mandato, conviveu nos outros 2 com diferentes presidentes na Câmara dos Deputados, e a gente sabe do papel importante que o presidente da Câmara tem para o andamento das votações. Neste primeiro semestre, algumas votações o governo teve muita dificuldade de levar adiante nas articulações políticas. Qual o real poder hoje, qual a dependência que o Palácio do Planalto tem hoje de Arthur Lira e qual é a sua relação pessoal política com o presidente da Câmara? Ô, Leandro, deixa eu te dizer uma coisa muito, muito séria e com muita serenidade. O presidente da República, ele tem que estabelecer a relação com o Congresso Nacional, tendo consciência que é ele, presidente da República, que precisa mais do Congresso do que o Congresso precisa dele. Se isso é verdade, então o presidente da República ele tem, da forma muito civilizada, estabelecer política de discussão com o Congresso Nacional. Nós, agora no governo, cada medida provisória que nós fazemos, nós discutimos com as lideranças. Muitas vezes nos reunimos com o Lira na Câmara e com o Pacheco no Senado para discutir a medida provisória.
porque nenhum deputado é obrigado a votar na medida provisória do governo do jeito que o governo quer. A medida provisória é o pensamento do governo, é o pensamento de um ministro, é o pensamento de um segmento da sociedade. Mas quando chega no Congresso Nacional, são 513 deputados, 513 cabeças, 513 pessoas que vêm de lugares diferentes, de origem diferente, de formação diferente, e, portanto, eles têm direito de concordar ou não concordar, eles têm direito de querer colocar emenda ou não. Se colocar uma emenda que seja nefasta à sociedade brasileira, o presidente veta. Mas a discussão é a mais tranquila possível, a mais tranquila possível. Eu fui viajar agora, conversei com o Lira e com o Pacheco. O Lira foi viajar, foi conversar comigo. O Pacheco foi viajar, foi conversar comigo. Ou seja, esse é o papel dos presidentes dos poderes. É conversar, dialogar, fazer acerto, sabe? Isso aqui dá para passar, isso não dá para passar. Vamos tentar mudar isso aqui. É assim que a gente faz o cotidianamente. Nós fazemos todo santo dia essa conversa. Sim. E é assim que é bom. Presidente, nessa linha, como é que o senhor vai se envolver para que a reforma tributária realmente saia neste ano? E dentro dessa busca por receita do governo federal, o governo vai colocar medidas para combater a sonegação, para que as compras em sites estrangeiros paguem os impostos, que foi um dos pleitos que os lojistas apresentaram para o senhor em reunião recente no Palácio? Giane, vai ser a primeira reforma tributária votada no regime democrático. A última reforma tributária nossa foi depois da Revolução de 64. E o Haddad está coordenando com maestria, junto com o ministro Padilhas, o líder Jacques Wagner, o líder Guimarães e o líder Randolph, estão conduzindo com maestria a conversa com o relator, a conversa com o presidente da Câmara, do Senado. Certamente não passará a medida provisória, sabe, na integralidade daquilo que o governo queria. Mas certamente passará uma medida provisória que vai dotar o Estado de maior proteção contra a sonegação, de maior capacidade de arrecadação, porque mais gente vai contribuir, e também de capacidade de redução da quantidade de imposto. A gente não quer punir a produção, a gente quer efetivamente que a gente possa cobrar isso no consumo, e eu acho que vai ser muito importante para o Brasil. Presidente, a gente tinha combinado aqui até às 9 horas, eu sei que o senhor tem compromisso em seguida, agradecemos muito, teríamos, é claro, outros assuntos ainda para serem abordados, mas o senhor terá oportunidade amanhã aqui no Rio Grande do Sul também com a nossa reportagem de esclarecer outras questões locais. Muito obrigado, aviso que está frio hoje em Porto Alegre, então o ministro Paulo Pimenta já pode providenciar o chimarrão para o senhor amanhã para dar uma esquentada. Muito obrigado e bom retorno a Porto Alegre. Obrigado, Leandro. Obrigado, Jean. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rodrigues. Até amanhã, se Deus quiser.